Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, iremos estudar aqui, certo? A lição de adulto, certo? A revista adulto, na lição número 2, onde vai falar sobre imagens bíblicas da igreja. Meus irmãos, desde já peço perdão aos irmãos, eu tive que passar um tempo sem gravar devido à correria, mas voltei aqui em nome de Jesus, certo? De gravar a lição para adultos, certo? E nós estamos aqui, meus irmãos, iremos iniciar mais uma lição, né? Desde já queremos agradecer a Deus por mais um ano, certo? E desejar a você feliz ano novo, certo? E que a presença de Deus esteja na minha e na tua vida. Amém? Meus irmãos, iremos falar aqui sobre imagens, né? Nós vemos aqui, lição número 2, imagens bíblicas da igreja. E nós vemos aqui que o nosso textuário vai dizer o seguinte, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma lição muito boa, nossa verdade prática vai dizer o seguinte: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, e depois primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz o seguinte, olha: vós maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, e digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, meus irmãos, o papel da igreja, a função da igreja é essa, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou. Quem nos chamou? Cristo. Então a igreja tem que anunciar as virtudes de Cristo, as promessas de Cristo, a glória de Deus. Então essa é a função da igreja, certo? Então, meus irmãos, a lição muito boa, ela vai se dividir em alguns capítulos, 3 capítulos, e nós vemos aqui que é muito bom. Nós vemos aqui que o primeiro capítulo vai falar sobre as imagens que descrevem um relacionamento. Aí vai falar sobre a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus. E no segundo capítulo fala o seguinte: imagens que descrevem função. Aí vai falar sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Depois fala sobre o corpo de Cristo. E no capítulo 3 vai falar sobre imagens que descrevem habitação. Vai falar sobre santuário de Deus e casa de Deus. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. E depois o terceiro tópico vai falar sobre o privilégio de ser igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui imagens que representam a igreja, certo? Segundo a Bíblia, certo? Essas imagens não é uma visão mundana, certo? Não é uma visão segundo o mundo. É uma imagem segundo a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, certo? Então vamos lá, olha aqui. Nós temos aqui a igreja, certo? Que representa a igreja, que é do grego eclésia,
certo? Vem do grego eclésia, que significa uma assembleia de pessoas, nesse caso uma assembleia de pessoas para adorar a Deus, né? Assembleia significa reunião, uma junção de grupo de pessoas, certo? Então, meus irmãos, nós vemos o seguinte, olha aqui, nós temos a igreja, certo? E ela é retratada como a esposa de Cristo, noivo de Cristo, rebanho de Deus, casa de Deus, santuário de Deus, certo? Corpo de Cristo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido e geração eleita. Então, essas imagens aqui, certo? Essas imagens descrevem um relacionamento, certo? Quais as imagens que representam um relacionamento? Esposa de Cristo, noivo de Cristo e rebanho de Deus. Esses simbolizam um relacionamento que a igreja deve ter com Cristo, certo? A função, qual é aqueles que descrevem a função? Geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa e corpo de Cristo, representam uma função. E qual é que significa, qual é aqueles que simbolizam uma habitação? Casa de Deus e santuário de Deus. Então eu coloquei cada um na sua cor para diferenciar. Então essas imagens descrevem relacionamento. Qual o significado da palavra relacionamento? Estabelecer uma conexão, certo? Uma ligação, certo? Que é esposa de Cristo, noiva de Cristo e rebanho de Deus. Essas imagens também descrevem função. Qual é o significado da palavra função? Obrigação que se deve executar, certo? Nós como membros do corpo de Cristo, então nós somos corpo de Cristo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido e geração eleita. Função significa obrigação que se deve executar. E habitação significa morada, onde existe uma vivência, né? Nesse caso uma vivência do Criador e a igreja, certo? Então nós vimos aqui, então em relação com o Criador. Então somente para vocês entenderem, certo? Relacionamento, estabelecer uma conexão, uma ligação. Função, obrigação que se deve se executar, já que eu sou seguidor de Cristo, então eu tenho obrigações a executar, certo? E habitação fala sobre morada. Morada onde as pessoas convivem, certo? Significa a palavra habitação. Onde existe uma vivência, nesse caso uma vivência, uma conexão entre o Criador e a sua criatura, no caso, nós seres humanos que fazem parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Só para vocês entenderem, para nós adentrarmos aqui dentro da lição, certo? Então vamos iniciar aqui a lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na lição, meus irmãos, nós vemos aqui, olha aqui, meus irmãos, na parte da motivação vai falar o seguinte, olha, nesse caso, a igreja é reconhecida na Bíblia como santuário de Deus, casa de Deus, ou seja, Deus habita gloriosamente, certo? Ter essa consciência teológica a respeito da natureza da igreja como habitação divina é transformador. Então, meus irmãos, a partir do momento que eu creio que Deus habita em mim, que Deus habita na igreja, naquele e na vida daquele e daquela que busca a Deus, que busca ter uma vida regada na verdade, na justiça, na pureza, na sinceridade. Então, meus irmãos, Deus vai habitar, Deus vai fazer habitação no nosso ser, o Espírito Santo, certo? Então, assim como no Antigo Testamento tinha toda aquela simbologia, né, do tabernáculo ali de estar limpo, bem conservado, limpo, né? Não era todos que tinham que poderiam ter a presença de Deus, mas com a morte de Cristo na cruz o véu se rasgou. Então hoje nós temos livre acesso, certo, para buscar a Deus com um coração humilde e pedir a Deus por clemência, por ajuda. Meus irmãos, no primeiro capítulo, certo, aqui vai falar sobre imagens que descrevem um relacionamento, certo? Relacionamento. Lembra que eu botei aqui na primeira parte, né? Então, relacionamento, vou botar aqui, ó, barra conexão, né? É uma conexão, certo? É uma conexão do cristão e Deus. Então, vamos lá, meus irmãos, olha aqui. Imagens que descrevem um relacionamento. Primeiro, a noiva de Cristo, certo? A noiva de Cristo. Meus irmãos, a noiva de Cristo. Então vamos lá. A noiva de Cristo, certo? É simbolizada por uma virgem,
certo? Que vem do grego partenos, certo? Então, a noiva, certo? Hoje não, meus irmãos, hoje, né? Os relacionamentos são mais abertos, mas na antiga aliança, certo? E até hoje o correto é ter somente relações com o esposo ou com a esposa depois do casamento, certo? Então, nós vemos aqui que a noiva de Cristo, que é simbolizada por uma virgem, que a palavra virgem vem do grego parthenos, que simboliza castidade, certo? Ela se privou de várias coisas, inclusive relações sexuais, para se guardar para o seu noivo. Então isso fala sobre castidade, pureza e fidelidade, certo? Vocês depois podem ver 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, certo? Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que quem já passou por outros relacionamentos não pode servir a Cristo. Não é isso. Aqui é o sentido de castidade, de pureza, de fidelidade. Hoje, meus irmãos, quando nós buscamos qualquer pessoa, qualquer ser humano na face da terra, quando nós buscamos servir a Deus com alegria, com verdade, né? Se esforçando para servir a Deus, nós estamos sendo fiéis, certo? E nós estamos se tornando pessoas puras e castas do mundo, certo? Então aqui, olha aqui, e a palavra pura vem de ágnos. Essa palavra pureza, né, pura, que vem de ágnos, tem um sentido, aqui, tem um sentido de pureza espiritual. Então, meus irmãos, quando nós se esforçamos para servir a Deus, certo? Para ser pessoas puras de mente, coração limpo, tem um sentido de pureza espiritual, certo? Quando eu me esforço para servir a Deus, para não adorar outros deuses, então, tudo isso aqui, meus irmãos, tem um sentido de pureza espiritual, certo? Mas a noiva de Cristo, porque em fato está falando de igreja, certo? De nós. Então nós devemos servir a Cristo, certo? E também ser fiel a Ele, tanto no campo espiritual, certo? Como no campo físico, certo? Então eu vou repetir. A noiva de Cristo é simbolizada por uma virgem, que virgem vem do grego parthenos, que simboliza castidade, pureza e fidelidade. E a palavra pura vem do grego agnos, que tem o sentido de pureza espiritual, certo? 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Certo? Então nós podemos ver tudo isso aqui, certo? Então deu para vocês entenderem, né? Olha a outra parte aqui, agora sobre a esposa de Cristo. A igreja também é simbolizada como a esposa de Cristo, certo? Olha aqui, que fidelidade, certo? Fidelidade, a fidelidade é um ato, certo, de pureza, certo? Quando eu me esforço para servir a Deus, independente de quem seja, independente da idade, independente de qualquer forma, qualquer ser humano na face da terra, se ele quer servir a Deus, então a minha fidelidade, a sua fidelidade é tido como um ato de pureza, certo? Olha, certo? Vamos lá. Olha aqui, no Antigo Testamento, o casamento, certo, também tinha um casamento físico, certo? Que era entre o homem e a mulher. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, o casamento, certo? Ele também tinha a relação entre Deus e Israel, certo? A relação entre Deus e Israel também era comparado a um casamento, certo? A um relacionamento espiritual entre Deus e Israel. É como se fosse quando fala que relacionamento entre Deus e Israel, era aquele relacionamento de pureza, aquele relacionamento íntimo, certo? Que nós devemos consultar a Deus e falar da nossa intimidade para Deus, né? Dos meus sonhos, meus desejos, daquilo que eu é. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque pecado tem a ver com intimidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós pecamos de uma forma que a gente tem vergonha de dizer para o próximo. Mas Deus, cabe a nós confessarmos esse pecado. Por mais íntimo que seja, por pior que seja, nós devemos confessar esse pecado a Deus. Então, quando fala aqui sobre esse relacionamento entre Deus e Israel, que é comparado a um casamento, fala disso, dessa intimidade, certo? Então vamos lá.
Então, olha aqui. Então, o casamento, a relação entre Deus e Israel também era comparada a um casamento. Quando Israel pecava, no caso da idolatria, esse pecado de idolatria era comparado a um pecado de adultério, certo? Vocês podem ver lá Salmo 45, vocês podem ver Jeremias capítulo 3, versículo do 1 ao 20, vai falar sobre isso, certo? Olha aqui, qual é esse símbolo? Vamos lá, olha aqui, ó. Nós temos aqui o relacionamento entre o esposo e a esposa, que a própria Bíblia diz que devemos ser um, que os dois se unam e se tornem uma só carne, certo? E a Bíblia diz, olha, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Porque quem ama sua esposa, ama a si mesmo. E ao contrário também, quem ama seu esposo, ama a si mesmo, certo? Do relacionamento entre o esposo e a esposa, também deve ser a mesma coisa entre Cristo e a igreja. Então Cristo assim, olha, esposo, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Um amor sincero e puro, certo? Então Cristo, ele amou a igreja. Efésios capítulo 5, certo? Versículo 25. Nós podemos ver aqui, olha, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, certo? Vocês podem ver também Isaías capítulo 54, versículo 6, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos. Isaías capítulo 54, Isaías 54, versículo 6, que diz o seguinte: porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste, de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Olha aqui, fala sobre quando o mundo nos rejeita, Deus está de braços abertos para nos receber, certo? Nós não temos nada a ganhar nesse mundo, certo? Vamos lá. E terceiro vai falar sobre o rebanho de Deus, certo? Então olha aqui, meus irmãos, a noiva se guarda para o seu noivo, certo? A noiva ela era preparada para se guardar para o seu noivo, assim como a igreja deve preparar para Cristo, certo? A igreja deve se manter fiel a Cristo, glória a Deus. Então a fidelidade é um ato de pureza, certo? Nós vemos aqui, no terceiro tópico vai falar sobre rebanho de Deus, certo? O rebanho de Deus que vem do grego poimenion, que significa um pequeno rebanho, mas com alto valor, certo? Então esse era o significado da palavra rebanho, né? Rebanho vem do grego poimenion, que significa um pequeno rebanho, mas com alto valor, certo? Onde nós somos comprados por sangue de Cristo, né? Um preço alto. Olha aqui, meus irmãos. Aí aqui vai falar sobre o relacionamento do pastor para com as ovelhas, né? Nós vemos aqui o pastor, ele é Deus, e os pastores, os líderes espirituais, devem seguir os passos de Cristo, né? Assim como ele amou a igreja, o pastor, ele deve amar a igreja. Aí vai falar sobre o pastor, certo? Que ele deve pastorear de forma voluntária. Quando diz aqui de forma voluntária, não é que seja pecado o pastor receber um salário, mas que mesmo recebendo, ele deve exercer a sua função de forma voluntária, com amor, certo? Com zelo, certo? Com amor, com zelo. Se o tratamento do pastor para com as ovelhas for de forma diferente, então vai se tornar um fardo, certo? Vai haver sofrimento mútuo, tanto para o pastor como para a igreja, certo? E nós vemos aqui, meus irmãos, também Paulo fala sobre um lucro vergonhoso, né? Que vem do grego askrokerdos, certo? Que não seja por ganância, nem por lucro, nem que o pastor, o líder, ele não pode visar somente o lado financeiro, não pode ser por ganância, não pode querer exercer um lucro vergonhoso, que vem do grego, que foi a palavra que Paulo usou, né? Askrokerdos, certo? A motivação do ministério do pastor não pode ser por dinheiro, certo? Então isso fala aqui sobre isso era um pastor, na verdade, né? Era Paulo falando quando se juntou com os presbíteros ali na cidade de Éfeso, certo?
Então ele exortou a igreja ali, os presbíteros, a função do pastor para com as ovelhas, da mesma forma que Deus é nosso pastor e ele trata o povo de Deus como um rebanho. Então ele usou essa analogia. Vocês podem ver Atos capítulo 20, versículo 28 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao versículo 3. Vamos ler aqui para finalizar? Vamos ler aqui 1 Pedro, certo? 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz assim, olha: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então fala sobre tudo isso. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Esse foi o primeiro capítulo e vamos iniciar o segundo capítulo. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2 da lição, onde vai falar sobre imagens que descrevem função. Aí vai falar sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Vamos lá? Olha aqui, meus irmãos, imagens que descrevem função, certo? Então essas imagens aqui descrevem função. Então aqui nós temos aqui geração eleita, do grego gêneros, que significa geração, ou também significa raça. O que a lição está dizendo aqui, meus irmãos, não é uma raça superior não, viu? Não é que a igreja é uma raça superior, certo? Mas uma geração onde todos têm algo em comum, o que é a adoração ao Pai, certo? Servir a Deus, buscar a Deus. Então é uma geração eleita, por isso que é geração eleita. Nós somos eleitos para servir a Deus, certo? Olha aqui, sacerdócio real, certo? Vocês lembram que no Antigo Testamento, certo? O sacerdote só poderia ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão, que assim Deus falou com Moisés e Moisés fez, certo? E qual era a função do sacerdote? Ele operava, certo, entre Deus e o povo, certo? Ele orava, cuidava ali do tabernáculo, fazia os sacrifícios, certo, em prol do povo, em prol dele mesmo. E somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus ali no lugar santíssimo, certo? Então, ou seja, como era o mapa do Antigo Testamento? Era o seguinte: tinha o povo, certo? Tinha o povo. Aí o povo, quando queria consultar a Deus, eles buscavam ou o sacerdote ou o profeta, certo? E ambos consultavam a Deus, certo? Quando Deus respondia, aí Deus falava com o sacerdote ou com o profeta e ambos falavam com o povo, certo? Então era assim o mapa, o cronograma, certo, de buscar a Deus. Deus ouvia o povo, certo? Mas tinha essa simbologia, né? Primeiro ia até o sacerdote, se a pessoa tivesse pecado, aí faria sacrifício, o sacerdote em prol do povo, certo? Tinha um profeta que Deus levantava para falar com o povo, e o sacerdote e o profeta consultavam a Deus, certo? Nós vemos aqui. Hoje, após a morte de Cristo, é o seguinte, olha aqui, após a morte de Cristo, aí nós temos o povo, que é a igreja, certo? Eles têm livre acesso a Deus, para buscar a Deus. O véu que separava já não separa mais. Então o povo, que é a igreja, certo, tem livre acesso a Deus. Claro, meus irmãos, que para Deus nos ouvir, nós temos que ser sinceros e verdadeiros, certo? Então deu para vocês entenderem, não é isso? Então por isso que a Bíblia nos chama de sacerdócio real, certo? Porque todo cristão hoje, ele é um sacerdote para Deus, certo? Olha aqui, vai falar sobre nação santa e povo adquirido. Nação santa, meus irmãos, como a própria palavra diz, nação santa, porque santo significa separado. Então, é uma nação que foi chamada, que foi separada para servir a Deus, certo? E povo adquirido, um povo escolhido, tem a ver com santo, que eu já falei aqui, e separado. Então, nós temos um chamado, certo? Por isso que é chamado de nação santa e povo adquirido, após ali a morte de Cristo na cruz, que ele pagou com o seu próprio sangue. E nós temos aqui, para finalizar o capítulo 2, o corpo de Cristo, certo? Olha aqui, o corpo de Cristo, que o corpo é uma organização, como a própria diz, a igreja é uma organização e um organismo vivo, certo? Então a organização
se refere a tudo que se combina, que está em plena conformidade, certo? E organismo é um corpo organizado. E o que é um corpo organizado? É um conjunto de órgãos onde todos funcionam para um bem comum, certo? Para um bem comum. Um depende do outro, assim como a igreja depende de Cristo. Então, é por isso que o apóstolo Paulo ele usou essa simbologia do corpo, onde tem vários órgãos que um é diferente do outro. Por exemplo, se eu perguntasse a você qual é o maior órgão do corpo do ser humano, é a pele. Mas a pele não é menos importante do que o coração. Porque sem a pele, os nossos músculos ficariam expostos aos raios solares, às bactérias, aos vírus. Então, a pele ela é um órgão que protege o nosso corpo. Então, nós vimos que o órgão, que a pele é diferente do coração, mas o coração também tem a função de jogar o sangue para todo o corpo. O cérebro tem uma função diferente, então cada órgão tem uma função diferente, porém todos dependem um de si. O coração não pode viver sem o cérebro. Então, sem o cérebro não há vida. Sem sangue não há vida. Se não tiver o coração, não tem como bombear o sangue para todo o corpo. Não tem as artérias para levar o sangue para o corpo todo. Então, meus irmãos, é por isso que tem essa simbologia corpo de Cristo. Que existem vários órgãos, mas um depende do outro, assim como a igreja depende de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, eu até botei aqui, olha. A unidade do corpo é tão perfeita que quando o órgão está saudável, todo o corpo funciona bem. Quando um está doente, todo o corpo sente. Então, porque estão interligados um com o outro, e assim também deve ser a igreja de Cristo. Então, meus irmãos, acho que é só isso mesmo, certo? Então, porque retrata a harmonia e unidade no corpo. Então, vou parar por aqui, certo? O corpo representa uma união verdadeira e perfeita. Vou parar por aqui e já vamos iniciar aqui o capítulo final da oração, capítulo 3. Meus irmãos, agora começando o capítulo 3, onde vai falar sobre imagens que descreve a habitação, certo? Então nós temos aqui santuário de Deus, certo? A palavra santuário significa lugar de adoração, o santo lugar e o lugar santíssimo, certo? Se relembra ali o tabernáculo, né? Onde era o santuário de Deus, certo? Vocês podem ver Êxodo 25, 8, Êxodo 26, 33, Hebreus capítulo 9, versículo 25, certo? 1 Coríntios 16, 17, 1 Coríntios 16, 19, certo? Então, meus irmãos, santuário era um lugar de adoração, um lugar santo, santíssimo para adoração a Deus, certo? Quando o apóstolo descreve nós, a igreja, como santuário de Deus, por quê? O santuário era um lugar erguido para se adorar a Deus, certo? Por exemplo, ali no tabernáculo, que era um santuário, onde a presença de Deus estava ali, certo? Nós vemos tudo isso ali, mas também, meus irmãos, nós vimos que a misericórdia de Deus também, Deus queria a adoração do povo, certo? Quando Israel se rebelou contra Deus, podemos citar ali quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, então o povo estava se distanciando de Deus. Então não fazia sentido Deus estar naquele lugar, no templo, porque os judeus pensavam que o templo era algo intocável. Não. A gente tem o templo. Deus não vai permitir que o povo estrangeiro venha e destrua o templo, porque o templo é o santuário de Deus, é o lugar de adoração, é o santo lugar, é o lugar santíssimo. Porém, o povo pensava isso, mas estava pecando, como a idolatria. Lembra que eu falei na outra parte aqui que a idolatria no Antigo Testamento era tido como um adultério diante de Deus, entre Israel e Deus. Então o povo estava se distanciando de Deus, mas eles confiavam no santuário de Deus. Então Deus vai habitar, meus irmãos. Deus não habita em lugar feito por mão de homens, em templos feitos por mão de homens, mas Deus habita onde há um povo eleito, um povo que queira adorar a Deus, um povo que queira buscar a Deus. Então o santuário é isso. Então templo e santuário, né, é um lugar separado para adoração, certo? Então nós vemos que santuário, e a casa é o lugar onde pessoas moram. Aí nós temos santuário, que é um lugar de adoração a Deus, e nós temos casa, que é uma habitação onde pessoas moram. E qual é a diferença? Nós vemos aqui que um era para um santuário para Deus habitar ali, de forma simbólica, certo?
ali estava a presença de Deus. Quando Deus diz assim, olha, a igreja é o santuário de Deus, é da mesma forma, meus irmãos, como no Antigo Testamento eles ergueram o tabernáculo para Deus morar no meio do povo, de uma forma simbólica. A igreja, quando busca a Deus, quando serve a Deus, Deus faz da igreja os seus santuários, a sua habitação, certo? Como o ser humano, ele é templo de morada do Espírito Santo. Então, quando Deus diz assim, olha, vocês são o santuário, né? O santuário de Deus, Deus está dizendo, meus irmãos, que vai estar no meio da igreja, no meio da adoração. Cabe a nós adorarmos a Deus. E quando Deus diz assim, olha, a igreja é casa de Deus, é porque o Espírito Santo, meus irmãos, casa é o lugar onde pessoas moram, certo? Casa é o lugar onde pessoas moram. Já, meus irmãos, o Espírito Santo faz habitação no crente, no cristão, certo? Quando nós buscamos a Deus. Então, a igreja é o santuário de Deus, Deus se faz presente ali no meio da igreja, certo? Como fazer presente ali no tabernáculo, no meio de Israel. E o Espírito Santo se faz presente na vida do cristão como uma habitação. Ele mora na vida do crente, ele está na vida do crente, meus irmãos, mas tudo isso também precisa de obediência à palavra de Deus. Certo? Acho que deu para vocês entenderem essa diferença. E o privilégio de ser igreja, meus irmãos, é isso. O privilégio de ser igreja, de forma bem simples para nós entendermos, é a importância de tudo isso que foi falado na lição aqui. De a igreja ser um santuário de Deus, de nós termos o Espírito Santo na vida da igreja, certo? De nós sermos um povo eleito, uma geração eleita, um povo adquirido, certo? A esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Então isso é o privilégio de ser igreja. É de ter o Espírito Santo na nossa vida, certo? É de Deus de nós termos livre acesso à presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu acho que deu para vocês entenderem aqui de forma simples, básica,